Olá galera, eu sou o professor Cadu e nessa aula de hoje nós vamos falar sobre a segunda cônica, que é a hipérbole. A hipérbole é uma cônica porque ela também é obtida através de cortes específicos num cone. Dado um cone de folha dupla, se você fizer qualquer corte, exceto no vértice, paralelo a uma das bases, você obtém duas figuras simétricas chamadas de hipérbole. Então uma hipérbole é uma figura como essa, em que você tem uma curva para cá e uma curva para cá que é perfeitamente simétrica à primeira. São duas curvas simétricas. Elementos importantes de uma hipérbole: o seu centro, que é o ponto médio entre essas duas curvas, e os seus focos, que eu chamei de F1 e F2. A definição formal de uma hipérbole na geometria analítica, a sua definição formal e prática, é que a hipérbole é o conjunto de pontos P tais que a distância do P até o F1 menos a distância do P ao F2 é um valor constante. Só que como eu não sei quem é maior, se é F1 ou F2, eu preciso fazer essa distância em módulo. Então a distância do P até o F1 menos a distância do P até o F2 é igual a um valor constante dado por 2A, onde esse 2A é exatamente a distância desse ponto até esse ponto. Esses dois pontos onde a hipérbole corta o eixo X são chamados vértices. Eu deixei A para a esquerda, A para a direita. Então esse tamanho todo vale 2A, que é exatamente a constante que você obtém aqui. Os elementos importantes da minha hipérbole, continuando, são a distância entre os dois vértices, dada por 2A, que é chamada de eixo real. Então, numa hipérbole, o meu eixo real tem comprimento valendo 2A. Vou pular essa por enquanto. Existe a distância focal, que é a distância entre os dois focos. Observe então aqui os dois focos, e a partir do centro, que é a origem, eu deixei C para a esquerda e C para a direita. Então a distância focal, a distância entre os dois focos, é dado por 2C. E a elipse tem um segundo eixo que a gente não enxerga inicialmente, que é chamado eixo imaginário, justamente porque a gente não enxerga inicialmente. Esse segundo eixo, que tem muita importância para a hipérbole também, é o seguinte: se você pegar exatamente o tamanho C, que é metade da distância focal, e colocá-lo aqui, no sentido da caneta, a partir do vértice, inclinado até encontrar o eixo Y, você vai conseguir colocar o seu comprimento C aqui. Você sabe que esse comprimento do centro, esse C aqui é esse C, e esse C aqui é o centro. Você sabe que esse tamanho aqui é dado por A. E o tamanho que você obtiver aqui na vertical é o que você chama de B. Se você fizer isso para cima e depois também para baixo, você descobre um outro segmento B. E a distância daqui até aqui, esse pedacinho aqui é meu eixo imaginário. Então, meu eixo imaginário tem B para cima e B para baixo, logo, o seu tamanho é 2B. Identificados numa hipérbole, o eixo real, eixo imaginário e distância focal, 2A, 2B e 2C, a equação dessa hipérbole, nesse caso, será dada por x² sobre A², ou seja, x² sobre metade do eixo real ao quadrado, menos y² sobre B², ou seja, y² sobre metade do eixo imaginário ao quadrado, e isso igual a 1. Bem parecido com a da elipse, só que aqui é menos, certo? Outra coisa muito importante: ao fazer esse triângulo retângulo aqui, ao colocar o C nesse sentido para formar um triângulo retângulo com C, B e A, ao formar o triângulo retângulo tem o teorema de Pitágoras. Relacionando C, B e A pelo teorema de Pitágoras, eu concluo que o C² é igual a A² mais B². Então, numa hipérbole, se me fornecem dois desses valores, eu consigo calcular o terceiro por aquela expressão. E duas observações. Se o centro da minha hipérbole não fosse o ponto 0, 0, fosse o ponto x0, y0, você teria que vir no x e subtrair x0, você teria que vir no y e subtrair y0. Ficaria x menos x0 ao quadrado sobre A² menos y menos y0 ao quadrado sobre B² igual a 1. Tá aí, ó. Se o centro fosse o ponto x0 e y0, você teria que subtrair x0 no x, y0 no y. Observação número 2. Se os dois focos não estiverem no eixo x, se eles estiverem no eixo y, o eixo real vai parar no eixo y. O eixo imaginário é o que vai parar no eixo x. Ou seja, você vai inverter o A com o B.
Na hora de montar essa expressão fica o contrário. O A vai parar aqui, o B vem parar aqui. Então nós teríamos x ao quadrado sobre b ao quadrado, y ao quadrado sobre a ao quadrado igual a 1. Lembrando que na equação da elipse é o cara do eixo imaginário que fica negativo, ou seja, o menos ficaria com o x e o mais ficaria com o y. Se você preferir, pode até escrever esse primeiro, é bem prático. Y ao quadrado sobre a ao quadrado menos x ao quadrado sobre b ao quadrado igual a 1. Ufa! Por hoje é isso. Tchau, tchau, pessoal, e até a próxima.